Todo mundo. Nossa. Oi, oi, oi. Tá chegando, gente. Oba, nutricionistas. Um público legal. Tá todo mundo chegando. Vamos hoje, mais um live. A gente tá não somente gostando de fazer lives, mas a gente vê o quanto vocês estão precisando de orientações sensatas, orientações sem fake news. Né? Infelizmente, mesmo num tempo tão sério quanto agora, tem pessoas aproveitando da nossa ansiedade para colocar qualquer coisa e deixar a gente ainda mais estressados. Então, a gente está escutando vocês. É, a, a Eliane está chegando. Assim que eu vejo ela subir, eu vou chamar. E a gente está escutando vocês, né? Nós abrimos o blog, já tem quase 200 pessoas que entraram, e a gente está convidando mais, é gratuito, ficam à vontade, venha com a gente. Ah, chegando. Olá! Olá, tudo bom? Olha, estamos de azul. Ó, a gente vai caprichar. Da próxima vez a gente vem de rosa, da outra vez de branco. Não, a Hoje tá tudo gente. azul, né, Sofia? Hoje estamos em azul. Um dia lindo aqui em São Paulo, hein? Pena que a gente não consegue sair. É um pouquinho frustrante para quem está em apartamento, né? Como nós. Especialmente você com duas meninas super fofas, mas também bem, assim, de idade de muita energia. Qualquer coisa, daqui a pouco talvez elas apareçam por aqui, que eu pedi para ficar nos quartos, né? Mas acho que não vai dar muito certo. Mas é legal também, lembrar que estamos todos nessa situação meio diferente e tentando se virar. E estamos aqui, nós duas, para trazer informações, escutando os pedidos dos nossos ouvintes no blog. Eu falei que a gente já está com quase 200 que entraram no blog, a gente está feliz, a gente espera mais pessoas para deixar esse blog muito rico e também a gente está sentindo as dificuldades, né, das pessoas. A gente aliás, a gente decidiu dar mais de um live, né? Vai ser vários lives ao longo dessa semana e todos com temas bacanas, né? A gente vai falar desses temas ao longo do, do live, né? Então, Sim. muita ansiedade, muito estresse, muita dúvidas. Não sei vocês, mas eu falei com alguns pacientes hoje. Estou muito feliz de ver pacientes que nunca cozinharam, estão cozinhando. Olha que legal. Uau, que legal! Estou cozinhando, gostando, ficando mais tranquilos nessa situação. E retomando um pouquinho de sabe, o fato de cozinhar, ele te dá também os dois pés no chão. A gente fica, quando a gente cozinha, a gente está 100% cozinhando. Então a gente não está naquela ansiedade, dificuldade, né? A gente está cozinhando, a casa cheira muito bom, não existe alimento ruim. A minha paciente, ela fez um estrogonofe, tá? E antigamente estrogonofe era tipo do mal, aquele estrogonofe não faz porque engorda. A gente está trabalhando justamente que não existe, né, essa questão de tem receitas que engordam mais do que outras, né? Tudo vai Uhum. depender da sua relação com esse prato, né? E se você pensa, é um prato com frango, é um prato bem tradicional do Brasil. Aliás, nunca comi estrogonofe desse jeito em outro lugar Na do que o França. Brasil. E todo mundo Tenho fala que é um prato da França, né?
Eu vou buscar se tem uma Eu receita assim, acho que o original da França é só com mostarda e talvez creme de leite, mas não vai outras coisas. E conhaque para provar essas coisas, mas não vai outras coisas. duvido. Eu vou ver. O Pierre consegue buscar na internet a receita do strogonoff em francês? O que é um strogonoff em francês? O que eu conheço é pratos tipo goulash, que vem mais do leste da Europa. Para mim, o strogonoff, quando eu vi no Brasil, eu pensei que era uma inspiração desses pratos do, 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 do leste da Europa, né? E com certeza interessante, meus filhos, que são adultos agora, né? Quando você perguntar o que é gostoso no Brasil, claro que eles vão falar moqueca, feijoada, mas eles falam strogonoff. E outra coisa que eles gostam muito, não sei se você faz isso para suas filhas, carne moída com chuchu e purê de É batata. bom. Olha, quando tá bem temperado, coisa mais maravilhosa da vida. É bem simples. Quando eu fui para lá, uma vez eu fiz pão de queijo e uma vez eu fiz a coxinha. Eles gostaram muito de coxinha. Na França, é? Uhum, nunca haviam Com certeza. experimentado coxinha. Nunca também. Eu adoro coxinha. Nossa, é muito bom. Uhum. Coxinha é uma coisa bem brasileira. Pão de queijo. Outra Pão de coisa bem queijo, brasileira. Você quer falar do pão de queijo? não, não, pão de queijo eles gostaram, mas não muito, assim, eles gostaram mais da coxinha. A coxinha realmente é bom. Eu adoro o pão de queijo. Quando eu vou para a França, eu sempre levo um pouquinho de. Os meus filhos que estão morando fora do Brasil, eles gostam daqueles saquinhos de pão de queijo pré-prontos, né? Que Uhum. não é da melhor qualidade, mas já dá uma saudade. Já dá para matar a saudade, né? Isso. Tava lembrando de alguma coisa que eu esqueci. É, Você falou pão de queijo. Aliás, dentro do nosso blog tem uma receita de pão de queijo caseiro. É Né? verdade, que dá para fazer com as crianças, quem está aí, né, com as crianças, né? Hoje mesmo a Emily fez essa receita sozinha, com 7 anos, ela já cozinhou essa receita sozinha. No lanche da tarde, ela gosta de tomar um suco natural, né? E um lanchinho. Então, agora que eu estou trabalhando, fazendo um monte de coisa, daí eu falo, Emily, pode preparar. E ela já sabe a quantidade, e ela faz tão engraçadinho, ela pega o celular, coloca no tripé e filma, como se estivesse fazendo a receita sozinha. Olha que legal! Então, temos no YouTube um vídeo das amigas da cozinha, justamente com a Emily fazendo, E conosco. É muito fofo. Lá no blog a gente colocou, né, Sofia? E no 3 blog receitas. tem no blog, e a gente incentivou as pessoas que estão entrando no blog a fazer. Então, a gente quer saber de vocês. Eu quero dar um oi bem especial a Érica Pereira, do Grupo Unis, e de todos os alunos que estão lá, alunos de graduação de nutrição. É um prazer ter vocês aqui. Estamos juntos. Né? A nutrição tem uma grande parte da nutrição que é de passar receitas, de comer, de simplificar a vida das pessoas dentro da cozinha. Né? Eu acho que o Pierre me trouxe alguma coisa sobre estrogonofe. Vou ler para vocês. Obrigada, Pierre. Ok. Existe na França um prato na França considerado russo, que é fácil e rápido. Então, eles fazem com bife, que você corta em fileiras, assim, tirinhas. E você faz um molho à base de um creme de leite, mas tipo um pouquinho azeda, cebola, champignon, aquele bouillon de bœuf, como se chamaria isso? Caldo de carne. Caldo de carne e mostarda. Parabéns, mostarda.
Só que nossa mostarda é mostarda bem Ela é a azeda, Dijon, né? a É a Dijon. mostarda Dijon que Aqui, se usa. aqui no Brasil é outra mostarda, e colocou um pouquinho de ketchup, um pouquinho mais doce. Uhum. E você vê É, como é interessante, o paladar brasileiro é sempre um pouquinho mais doce. Tudo é um pouquinho é, mais doce, tá? é. E aí você serve com macarrão, arroz, batata. Então, é isso. Obrigada, Pierre, nem sabia. Nunca comi achou na França. Tá? Ok. Então, estamos hoje com um tema. A gente vê muita preocupação, até eu fiquei com preocupação. Você quer falar? Posso falar. Só que uma coisa assim, que eu e a Sofia, a gente chega na mesma conclusão. A gente lê tantas informações na internet e a gente não quer passar essas informações para deixar as pessoas com mais medos e aterrorizadas, né? Eu acho que a informação a gente lê, a gente tem que receber, mas tem que levar tudo muito leve. Tem que saber, sim, fazer a higienização dos alimentos, né? Para evitar a contaminação, para a chegada do mercado, como a gente tem que se comportar, tudo, mas de forma bem prática, simples, leve e assim, apesar de todo o pânico, o mais natural possível, porque senão a gente vai acabar enlouquecendo, né? É. Com estresse, e que também o estresse, esse medo e tal, abaixa o nosso sistema imunológico, né? Então, a gente precisa ficar tranquilo e se fortalecer. Então, vamos conversar de uma forma bem leve, tá bom? Então, pessoal, eu fiz algumas pesquisas, aliás, a gente tem um grupo de nutricionistas de peso mesmo, nutricionistas muito queridas, que é o grupo de quem faz o efeito Sophie, o NutriCoaching da Sophie, né? Método Método Sophie. Sophie, Sim, desculpa. sim. Um grupo. A gente até chama de rede Sophie. É um Rede grupo de Sophie. profissionais que você pode procurar se você quer atendimento com essa visão sem dieta. Uhum. E aí, esse grupo passou muitas informações para nós, né? E a gente trocou informação, a gente se fortaleceu, a gente conversou, né? E cada vez mais a gente busca essas nutricionistas e se unir mesmo, porque a gente tem que se unir com outros profissionais da nossa área, para a gente ter cada vez mais embasamento científico. Então, o que eu busquei em 3 referências, né? Então, tem algumas referências de várias universidades, né? Universidade Federal, depois eu falei para a Sofia que depois eu posso disponibilizar uma cartilha com todas essas Aí informações. ele fez um trabalho E, incrível de buscar todas essas fontes. Obrigada, Eli. sim, é um prazer, viu, gente? Ainda mais eu quero deixar vocês bem tranquilas mesmo, essa é a ideia. Então, pessoal, o que fala? Que a gente tem que higienizar os utensílios, por exemplo, assim, se a pessoa, o que eu penso de higienizar os utensílios? A gente está todo mundo na mesma casa, mas, por exemplo, assim, se tivesse alguém na nossa casa e a gente ficasse preocupado, o que fala para a gente higienizar os utensílios? A gente misturar um pouquinho de água com solução clorada, com cloro, né? Na água e deixar de molho os utensílios. Então, garfos, talheres de pessoas que E não estão. precisa de muito cloro, né? A Eu vou falar a dose quantidade certinha é, de toda a quantidade que eu pesquisei. Então, a higienização pode ser feita do modo físico ou químico. A higienização das superfícies do modo físico, a gente precisa lavar os utensílios com água e sabão, né? E enxaguar em água corrente, colocar em água fervente por 15 minutos. O modo químico, como que a gente pode fazer? A gente lava os utensílios somente com água e sabão. E aí a gente deixa 15 minutinhos na água clorada. E essa água clorada a gente coloca 1 colher de sopa de água sanitária para cada litro de água. Porém, tem algumas referências que quando é utensílio e objeto, fala para a gente colocar 4 colheres de sopa de água clorada para 1 litro de água. O que é essa água clorada? É o cloro. Então, eu tenho cloro, eu fui ver 2 tipos de cloro, e aí eu pesquisei o rótulo. Então, o que eles falam? Que essa quantidade que eu estou falando para vocês é quando no rótulo que a maioria da água clorada está escrito de 2
a 2,5%. Então, aqui no rótulo tem um espaço que fala assim, princípio ativo 2 a 2,5%. Então, o teor do cloro ativo. Então, o teor do cloro ativo de 2 a 2,5% é essa quantidade que eu acabei de falar para vocês. Aqui, sempre tem no rótulo das embalagens. Então, tem muitos materiais falando da porcentagem de vários tipos de cloro. Então, o cloro que a gente usa na nossa casa é esse daqui. Ou se a gente for colocar para higienizar os alimentos, 1 colher de sopa para cada litro de água. Se a gente for usar as gotinhas, que é aquele potinho que a gente compra, sempre lê a embalagem, mas a embalagem que eu tenho na minha casa fala 10 gotinhas para cada litro de água e deixar por 10 a 15 minutos. Então, todos os alimentos deixar 10 a 15 minutos. E o que eu tenho aqui na minha casa? Eu tenho um pote que todas as frutas eu já deixo em água clorada e depois eu deixo no pote. A Emily, de 7 anos, já sabe que tem esse pote aqui, ela só vai lá na geladeira e ela pega as frutas que ela quer comer. Então, eu tenho vários potes. Esse aqui tem goiaba e maçã. Tem outro pote que tem limão e laranja. Então, eu coloco alguns potes na geladeira. Fora isso, as saladas. A gente tem que lavar as saladas, também fazer a lavagem na água corrente. Só que quando eu estava em restaurante, tinha um jeito muito legal de fazer. A concentração ideal para utensílios. Então, fala, aqui fizeram uma pergunta. 1 litro de água para cada 4 colheres de sopa de solução clorada. Uma coisa que eu fazia no restaurante, que eu achava super legal, quando eu trabalhava lá na França, tinha uma máquina que saía água e cloro. E aí essa máquina era um borrifador que você jogava nas coisas quando chegava. Então, o que eu pensei também? Que a gente podia ter um borrifador com a solução já lá dentro. Então, quando acabava de lavar a pia, eu jogava esse borrifador e deixava por 10 a 15 minutos. E depois eu passava de novo. Só tomar um pouco de cuidado, que às vezes, dependendo se é metal, assim, pode ser corrosivo. Porém, o que eu estava falando também é das saladas. As saladas, lavar folha por folha. E assim, as pessoas ficam perguntando, eu preciso colocar só alimentos cozidos? Eu não posso comer alimento cru, então eu fui pesquisar. Então, nenhuma referência, por enquanto, diz que a gente precisa comer coisas cozidas somente. Então, nas referências que eu fui buscar, porque as pessoas ficam com medo, né? Ficam. Agora, só antes de você falar da salada e como lavar, sobre os utensílios. A gente está falando como higienizar os utensílios, mas você não precisa fazer a cada vez que você vai cozinhar. A gente está falando de, se você tem uns utensílios que foram tocados por outras pessoas, aí sim pode até ser interessante fazer uma higienização. Sim. Ou mas se você comprar uma coisa nova, né? Isso. E a gente está em casa. Uma vez que você fez essa higienização, tudo bem, tranquilo. Né? Não precisa fazer a cada vez, tá? E aí, a salada. A salada é uma coisa que, assim, já faz tempo que as pessoas falam para fazer assim. Só que agora, com o coronavírus, todo mundo está preocupado, né? Então, as pessoas não sabem direito como faz, né? Então, como que eu fazia em restaurante? É legal porque eu fazia em restaurante e a restaurante, como é um volume muito grande, a gente tem que elaborar estratégias para deixar guardado mais tempo e a salada durar mais tempo, né? Então, eu lavo folha, o que fala na recomendação? Lavar folha por folha. Mas o que eu fazia lá no restaurante? Então, eu enchia um recipiente grande. E o que é importante, pessoal? Primeiro, eu não colocava o cloro, né? Então, quando eu enchia o recipiente, daí eu colocava as folhas lá dentro desse recipiente. Daí, depois, eu tirava as folhas de dentro e colocava aí eu colocava na solução clorada. Então, tirava as folhas e colocava na solução clorada. Por quê? Porque se eu colocasse a mão e escorresse o utensílio, a sujeira ia ficar toda lá dentro. Então, eu tirava e certificava e fazia de novo. Quando não tinha mais nenhuma sujeira, aí eu colocava na solução clorada. Uma coisa super importante, Sofia, tem gente que pega a solução clorada e coloca depois que pôs a salada na água. Então, o cloro só pega em algumas folhas. Então, o que é ideal fazer? Pegar um recipiente, encher, faz de conta, 1 litro de água. 1 litro de água, pessoal, ou você pode pegar uma jarrinha dessa para medir, ou então, ver no rótulo do copo de requeijão se tem 200 ml o copo. Se tiver 200 ml, você coloca 5 copos de água.
Então, para facilitar, sabe? Para não ficar aquele negócio de ser difícil, tá? Colocou no recipiente, joguei 10 gotinhas, ou então 1 colher do cloro. Aí tem gente que fala assim, mas pode colocar cloro na alimentação? Sim, até no rótulo das embalagens, hoje, eu não vou mostrar a marca, né? Mas já tem uma partezinha aqui que fala que higieniza os alimentos para matar qualquer tipo de micro-organismo patogênico, né? Então, aí o que eu faço? Uma coisa que eu também aprendi, que eu amo. Eu pego um potão e deixo um monte de salada lavada. Então, eu coloco um papel toalha aqui embaixo, aí eu coloco um Para pouquinho de pegar água para umidade? umedecer. Isso. Uhum, E aí, depois eu coloco a salada e eu coloco outro papel aqui em cima. uhum. E aí, tem gente que fala que a salada dura até 1 semana na geladeira. Eu nunca deixei durar 1 semana, que a gente acaba com a salada antes, né? Mas pode fazer assim também. Sim. Então, o que também eu achei interessante que fala, assim, Sofia, assim, e assim, eu quero falar, outro dia até falei para a Sofia, eu falei, Sofia, quando eu estava lá na França, uma coisa que eu achava legal é que o meu chefe, ele tinha um netinho, e a filha dele pegava o bebê e vamos ao shopping, pegava só uma fralda e ia. Eu falei assim, aqui no Brasil a gente prepara papinha, prepara isso, prepara aquilo outro, porque a gente é muito detalhista, né? Então eu filtrei algumas informações aqui, e eu ia pedir para as pessoas ficarem bem tranquilas e não ficarem presas assim a tantos detalhes, tornar isso como um hábito, como uma rotina de vida. As folhas têm que ser secas, não é isso? Então, boa pergunta. As folhas, não esquece depois onde eu estava, que eu ia falar sobre. Bom, eu ia falar sobre a ida ao mercado. Então, as folhas, pessoal, é ideal. Se você secar elas no secador de salada, ela vai durar muito mais tempo. Porém, se você secar ela na folha, no papel toalha mesmo, aquele próprio papel que eu coloco lá, eu dou uma secada e ela já fica boa também. Então, quanto mais você quiser deixar a salada mais tempo, é melhor secar naquele secador que é uma centrífuga, né? Então, no Uhum. mercado, pessoal, e o que o pessoal está falando também? Quando a gente chega para ir ao mercado, a gente precisa fazer o seguinte: ter um álcool 70 no carro, passar no volante, passar no rádio, passar no botão da onde abre e fecha a janela, né? Mas uma coisa bem rápida. Daí, quando voltar do mercado, isso já foi o mercado, está voltando. E aí as compras já estão no porta-mala. Quando retirar as compras do porta-mala, chega em casa, lavar a mão, passar álcool nas mãos, daí depois pega essas compras e lava com água e com sabão. Daí, quando lava com água e com sabão, se você tiver aquela solução do spray, você pode colocar, ou então você deixa, seca tudo normalmente e coloca no armário. Então, também para tirar roupa, né, que foi ao mercado, os sapatos. Sapato achei legal, porque é uma coisa que meu pai já fazia na minha casa, ele faz até hoje. Pensei em Então, você. tirar o Um sapato hábito japonês, tá? é um hábito japonês. Então, tira o É, sapato quando chega em isso casa e deixa o sapato achou dentro de casa. importante. Achou importante. Chegando de fora para dentro da sua casa, troca os sapatos. Deixa os sapatos do lugar de fora que passou na rua, deixa ou na frente de dentro ou de fora da porta, mas não circula dentro do seu lar com os mesmos sapatos que você usar para a rua. Eu achei bem Sim, interessante essa dica, né? E os japoneses fazem. Conta. sim. Eu tenho umas perguntas aqui muito interessantes, pessoal. É que acabou o álcool 70, né, em alguns lugares. Ela perguntou o que se acabar o álcool 70. Então, também fui pesquisar, porque eu achei que alguém poderia me perguntar isso, né? Então, Mas, Eliane, só para finalizar com a cultura japonesa de deixar os sapatos na frente da porta, você sabe se é uma questão de higiene ou uma cultura de não trazer coisas de fora dentro da casa? Você sabe explicar? então, tem gente que fala que é uma coisa de energia, né?
É isso que eu A queria saber. vibração, sabe? Que você pode trazer em casa para manter o ambiente harmônico, vibrando bem. Então, as coisas que você já tem na sua casa. Porque, assim, muitas pessoas japonesas, e isso é muito legal também, viu, pessoal? Gosta de manter a qualidade da mente, da vibração, da tranquilidade, né? Então, em tempos difíceis como esse, é importante a gente também se manter, assim, tranquilo, sabe? Então, assim, uma meditação, cozinhar já é uma meditação, uma oração, um agradecimento, sabe? Eu sei que é difícil hoje, assim, em casa, a gente acaba discutindo, mas sempre se voltar para dentro, sempre a gente respirar e voltar para a família, voltar para dentro de casa e ter um objetivo, né? O que a gente Sim, quer? A gente não quer todo mundo feliz? Então vamos se esforçar para fazer isso, né? Então o é, lance do fazer o sapato é mais ou meio. menos para a gente manter, assim, manter-se blindado mesmo, né? Uhum, é. Então, aí a gente está falando da parte da higienização, né? Então, pessoal, tem umas outras opções para quem não tiver o álcool. Então, eu vi aqui numa outra universidade federal. Água com sabão já é um bom método. Não se preocupe, não fica muito perdido se não achou álcool, porque eu estou vendo alguns lugares estão sem, não tem mais, mas dá para lavar as mãos tranquilamente com sabão. O sabão é realmente uma excelente opção, né? Uhum, sim, com certeza. E aí, quem quiser uma outra solução para higienizar as mãos, eu fui pesquisar também uma universidade federal, outras referências que as pessoas falam, elas pedem para a gente usar água oxigenada. Então, a de 30 volumes, diluir 60 ml ou 4 colheres de sopa para cada litro de água. E aí, de 20 volumes, 6 colheres de sopa para cada litro de água, 10 volumes, 11 colheres de sopa, que dá 170 ml para cada litro de água. Então, essa solução, só que o princípio ativo dela é muito passageiro, então você tem que fazer logo que você for usar. Então, é bom também na substituição do álcool, segundo essa universidade que eu fui pesquisar, né? E aí, a parte de utensílios pode usar água clorada. Então já é uma opção boa, né, para quem não tiver o álcool. E aí, pessoal, Posso falar um pouquinho? pode sim, É uma Sofia. coisa interessante. Você foi pesquisar, a gente leu bastante sobre o que as universidades estão falando. Nosso grupo ajudou muito, o grupo da Rede Sophie. Eu também fui buscar informação lá na Europa, porque já que sou francesa também, o que eles estão dizendo na França? Que lá o vírus já está mais forte, né? Eles estão tipo 2 a 3 semanas antes da gente. Aliás, quando voltei da França, eu me coloquei de quarentena. Eu estou já muitos dias em casa, justamente porque lá estava mais avançado. Agora, aqui no Brasil está bem assim, hoje a gente chama de orgânico, né? Mas é interessante que lá também eles dão dicas sobre higienização, e são dicas que eu acho até mais tranquilas. Né? Agora, uma dica que eu achei muito interessante, se você vai comprar, vai fazer as compras, não usa nenhum carrinho da loja, nem aqueles cestinhas da loja. Leva suas sacolas, para ter menos contato com um possível contaminação. Então, eu acho uma boa trazer o seu próprio, as suas próprias sacolas e até um carinho, porque às vezes a gente compra esses carinhos, que eu tinha um para ir fazer as compras lá na feira, e eles dão essas dicas que eu acho bem sensato, e eles estão muito deixando as coisas muito tranquilas no sentido que até agora isso é a autoridade europeia de segurança de alimentos, né? Então é uma entidade. Né? Eles falam que até agora não teve nenhum
caso de transmissão do vírus pelo alimento. Né? Claro que eles não estão dizendo que não existe essa transmissão, eles estão dizendo que até agora não foi comprovado nenhuma contaminação pelo alimento. Então, ficam tranquilos. Eu acho que esse coronavírus ele está sendo até um bom momento para rever nossos passos de higiene. Então, lavar as mãos regularmente, não entrar dentro da casa com sapatos, lavar todos os legumes e frutas, e até as latas, todos os embalagem que vem de fora, vale a pena lavar, porque você não sabe, a gente está falando do coronavírus, mas, por exemplo, latas, sempre escutei isso, você não sabe se lá dentro do supermercado não tem ratos que tem aquele risco de leptospirose, então eles podem fazer um xixi por cima dos latas, então, em geral, vale a pena, quando você chega dentro do seu lar, fazer uma higienização dos alimentos que entram para diminuir os riscos de contaminação, em geral. Então, com o coronavírus, a gente fica um pouquinho mais atento, não é? Então, acho que todos nós vamos sair com mais higiene dessa quarentena. Não acredito, né? Mas, com certeza, eles falam de cuidar, de deixar um ambiente bem higienizado, tá, dentro da casa. Pode falar, Eli. Porque às vezes as pessoas elas ficam também assim, dá uma dorzinha de barriga, alguma coisa ou outra, e às vezes é uma lata mal lavada, né? Alguma coisa que não foi feita com higiene, né? Não é só hoje por conta do coronavírus, já há tempos que se fala em prevenção, né? De algumas coisas. E nós, mas como acho que agora vai ser legal né? para a gente ficar mais mais ter mais atentos. cuidado, né? Uhum. A gente tem aquelas regras super rígidas, né, dentro dos restaurantes. A gente aprende tudo isso. E, aliás, eu posso dar uns parabéns para o Brasil, porque eu que morei nos Estados Unidos, na França e no Brasil, eu fiquei em contato com as regras de higiene. Eu acho que o Brasil é muito melhor do que a França e os Estados Unidos. Né? Aquelas como dizer, o cuidado da higiene no Brasil é sensacional, né? Dentro dos restaurantes, aquele controle sanitário é excelente. Né? E por ser um país tropical, tem que ter, porque com esse calor tem muitos fungos e micróbios que podem se desenvolver mais rápido do que num país mais frio. Agora, o coronavírus tem até interessante que ele não aguenta uns calores bem elevados, mas não é tipo 30 graus, eu li 50 graus. Então, tudo que você vai fervendo, com certeza não tem risco de coronavírus, tá? Uhum. E também tomar cuidado com a contaminação cruzada, né? Então, às vezes, você cortou alguma coisa cru, alguma coisa tipo uma carne, alguma coisa com sangue, não cortar na mesma tábua, na mesma faca, com uma salada que você vai consumir cru, não vai em altas temperaturas, né? Esses cuidados sempre vale a pena a gente lembrar também, né? E também colocar os alimentos sempre na geladeira, né? Porque a gente não pode também ficar correndo risco de não se alimentar corretamente, né? Então, colocar os alimentos na geladeira, não deixar descongelando fora da geladeira, em temperatura ambiente, né? Então, são sempre coisas que a gente sempre teve que tomar muito cuidado também, né? Mas também, só que essas coisas, se virar rotina, virar hábito, fica tão simples. É como se escovar os dentes todos os dias, é como se lavar as mãos no trabalho todos os dias. Então, é um hábito, é uma rotina, que não é para dificultar, e sim para facilitar. Porque quando a gente tem uma rotina, e como escovar os dentes todos os dias, facilita, previne, e aí a gente tem mais incentivo ainda para a gente cozinhar, para a gente fazer as nossas comidas da nossa família, porque a gente tem que fazer isso porque a gente ama o nosso corpo, a gente ama a gente
se cuidar. Por isso que a gente tem que ter esses cuidados, né? Uhum. E também lembrar que nosso corpo sabe se defender, né? Então a gente também não tem que entrar naquela paranoia de esterilizar tudo, né? A gente vê que nosso corpo ele é bem assim forte no sentido de combater, de se defender. Agora, é verdade que nessa época de coronavírus, a gente vê que ele é extremamente contagioso. Por isso que a gente está falando disso. Então, a gente está aqui para trazer uma informação sem fake news, mas também sem estresse. Então, claro que de tudo que a gente falou, a gente pode concentrar atenção em cuidado com quando você vem de fora da rua para casa. O que você entrega na casa de legumes, frutas, pacotes, vale a pena higienizar, né? E não tem até agora uma informação, vamos dizer, que a gente viu, científica, que falar de não consumir alimentos frescos, frutas e legumes cru, se foram higienizados, certo? Certo. E aí a Angelina deu uma ideia super legal. Também pode montar as saladas num pote, colocar o molho no fundo para não amolecer as folhas, né, Angelina? Dá para colocar também cenourinha ralada, folha, beterraba, tudo que a gente gosta, né, Sofia? E a gente pode colocar também nuts, a gente pode colocar uns molhos bem legais. O que a gente pode fazer de molhos? Vamos falar de receita que eu gosto e a Sofia também? Por exemplo, se vocês quiserem fazer um molho. O Pierre está me escrevendo alguma coisa no meu papel. Ele fez uma bagunça, meu computador inteiro está desregulado. Oi. Então, deixa eu ver. Ele me anotou aqui uma coisa. Porque o Pierre também participa, viu? Ele que foi buscar o Strogonoff. Agora, aliás, o que seria de nós sem o Pierre, né, Sofia? Até quando a gente trabalha, o Pierre salva a gente com as receitas que ele cozinha também muito bem. Cozinha super bem. É interessante que o iogurte que eu mostrei lá no meu Instagram, ele que fez, Pierre que fez. Muito gostoso aquele iogurte. Tá bem interessante. Né? Eu posso falar que é uma receita minha, mas ele faz melhor. E agora eu sei por quê. Porque ele é muito metódico. Você fala, isso é um metódico. Ele deixa ferver o leite, ele deixa o leite ficar mais morno. Ele faz com etapas. E isso dá muito certo, porque eu fazia o iogurte, só que eu não deixava ferver. Eu deixava esquentar, falando, tá bom, tá morno, vou colocar o iogurte. Mas não funciona igual. Então, de tanto ele estava conseguindo melhor do que eu falei, então, Pierre, é seu. Então, agora a receita é dele, porque ele faz. E uma vez eu perguntei para o Pierre por que a minha não ficava igual a dele, expliquei tudo para ele como eu fazia, ele falou que a temperatura do meu forno estava muito baixa. Você vê? Porque é a mesma coisa, né, Sofia? Quando a gente começa a fazer uma coisa que vira hábito, qualquer outra coisa que sai um pouco fora da regra, a gente acha que é difícil, mas não é fácil, mas é só começar a se tornar hábito, né? É bem interessante essa parte de descoberta, né? Mais? Sim. A gente pode falar um pouco de receitas. Então, por exemplo, assim, já que a gente está falando das saladas, o que a gente pode fazer? Então, por exemplo, assim, um molho. O molho, eu acho que é um ingrediente principal para deixar uma salada bem gostosa. Eu faço um molho no curso da Sofia muito gostoso, que é de vinagrete de pera, né? Que a gente cozinha a pera, deixa a pera esfriada e mistura no liquidificador. Um pouco de azeite. Tirar a semente, mas pode deixar até a pele, né? A pele pode também. Então, só tira a semente da pera, aquele cabinho, a semente, cozinha. Quando a gente conseguir colocar o garfo, assim, tiver bolinha... Desculpe interromper, estou me colocando do lado do outro lado. Cozinha Boa, como? Sofia. Com coloca água? Uma panelinha, aí coloca água na panela, daí coloca a pera. Pouquinho. Daí,
É. pouquinho de água. Aí coloca a pera até cobrir de água. Daí coloca no fogão. Aí a gente liga o fogão. Daí quando começar a pera ficar mudar de cor, coloca um garfo. Se ela tiver molinha, aí a gente já pode tirar a pera e deixar esfriar. Pega um liquidificador, coloca um pouquinho de vinagre e um pouquinho de azeite. E bate, vira um molhinho super cremoso que dá para fazer uma Bate bela com a salada. pera dentro cozida. E Bate com a fica pera cozida. maravilhoso. Um molho. E, sabe, você faz no curso Método Sufi para os profissionais de saúde. Estou sempre super bem tratada, porque sempre tenho um prato bem servido. E toda vez, então acho que estamos na 14ª sessão e você, turma, e você entrou na terceira. Então são 12 vezes 12 vezes que eu estou provando e toda vez estou achando o máximo. E aí, muito bom. E aí, muitas alunas falam assim, nossa, eu não gostava mais de comer salada, e agora eu comecei a gostar de comer salada, né? Então, Mas você tudo é coloca uma também? quebra de crença, paradigmas, né? Eu coloco também alguns pedacinhos de queijo, um queijo que as pessoas gostam, coloco nuts, coloco algumas frutas secas. Então, na aula, chama Sexto Sentido da Alimentação. Então, é uma salada que mexe com todos os sentidos, né? Cor, sabor, aroma, textura e o sexto sentido que desperta, que é o amor. Então, toda vez que a gente cozinha, que a gente coloca todos os sentidos na mesma receita, é até um segredo dos grandes chefes, né? De não ficar parecendo uma comida de hospital, uma comida da mesma cor. Então, é quando as pessoas começam a gostar da comida, né? Então, a gente ensina a forma certinha de montar a salada, né, Sofia? Então, os pratos, os utensílios, a gente fala de fotografia Muda de tudo. alimento também. Muda tudo, de sentar junto, olhar no olho, sentar na mesa, conversar, comer em paz, com atenção plena, né? Então, também, pessoal, quando as pessoas falam assim, nossa, uma coisa que eu sempre faço é tomate, alface e cebola. Então, varia as folhas. Tem tantas folhas que a gente pode comprar na feira, né? É o Brasil Então, incrível. incrível. Então, a gente pode também abusar das folhas, porque cada folha também tem um nutriente diferente, né? Então, se a gente come folhas diferentes, o nosso corpo vai se sentir mais nutrido. E amanhã a gente vai fazer uma live super legal, que a gente vai falar sobre os melhores alimentos que a gente pode comer nessa fase, né? Para melhorar o Ganhar nosso sistema imunidade, porque imunológico. tem Uhum. muito fake news sobre os alimentos que aumentam a imunidade. Então, a gente vai falar disso. Ficam à vontade de mandar as perguntas. Thierry me passou uma pergunta. Tem uma pessoa que pergunta: na minha casa, almoçamos juntos, apesar de alguns trabalharem fora. Claro que quando eles chegam, eles lavam as mãos, mas podemos fazer isso. Então, claro que pode trabalhar fora e almoçar, né? Mas todo o movimento de exterior para interior tem que deixar o mais cuidado possível. Então, deixar os sapatos dentro da entrada, ver se não tem, depende de onde eles trabalham, mas talvez valha a pena tirar o casaco, tirar as coisas que foram em contato com os outros. Né? Não tem muito estudos ainda sobre o quanto isso pode ser contagioso, mas vamos usar o princípio da precaução. Então, não tem problema nenhum em almoçar em casa, coitados, né? Merecem, porque imagino que se eles trabalham fora é que eles fazem parte dos profissionais que estão sendo os heróis hoje, trabalhando em hospitais, trabalhando no serviço de também transporte, de todos esses profissionais profissionais de saúde, de profissionais daqueles profissões importantes que não podem parar de trabalhar e ficar em home office, né? Não estou dizendo que quem está em casa parou de trabalhar. Nossa, eu trabalhei o dia inteiro. A gente está de home office. Então, coitado, claro que se eles conseguem almoçar em casa, vale esse momento de recarga as baterias, mas tem um cuidado especial sobre
justamente essa questão da contaminação do lugar de fora. Então, tudo vai depender, né? Uhum. Tá bom? Alguma outra coisa que você queria falar sobre higienização? Né? Então, não tem problema comer alimentos crus, que são bem higienizados. Claro que vale a pena descascar, vale primeiro lavar, descascar, para não ficar tomando risco. Mas como falei, daquela autoridade europeia de segurança alimentar, eles falam que até agora nenhuma comprovação de contaminação pela alimentação. Então, respira, né? Higienizar do melhor jeito possível e vamos lá, comer, né? Não entrar em paranoia, tá bom? E aí, Isso Eliane, o que mesmo. você vai fazer de jantar? Então, eu fiz lentilha cozida, Hum, daí eu... É gostoso, né, lentilha? Minhas filhas adoram lentilha. Arroz, daí a gente vai fazer uma bela salada, que as saladas já estão todas lavadas. E também uma coisa que é legal, Sofia, eu já deixo os legumes já assados, então tudo que é legumes mais duros, igual uma vez a gente fez na casa da Sofia. Eu coloco batata doce, abóbora, cenoura, todos os legumes mais rígidos numa assadeira. Daí eu já corto tudo. Eu também já deixo na geladeira algumas coisas, tipo, o que já tem pronto? Eu peguei um mandolim, cortei o chuchu em rodelas bem fininhas, posso começar a colocar nos nossos grupos de WhatsApp algumas receitas que eu faço. chuchu em rodelas, nunca comi. Daí eu cortei bem fininho, e sabe o que eu fiz, Sofia? Coloquei numa panelinha de micro-ondas e deixei 2 minutos lá, depois eu mexi, depois eu deixei mais 1 minuto, o chuchu já fica cozido. Daí depois eu corto uma cebola bem fininha e eu coloco um tempero, azeite, coloco um pouquinho de vinagre ou limão, e aí eu coloco também folhinhas desidratadas, que eu sempre tenho algumas folhinhas desidratadas aqui, tem hortelã, tem salsinha, tem algumas folhas também que dá para colocar. Então, a gente pode ter algumas coisas já meio que prontas, né? Essa era uma outra dica que eu ia deixar, que daí a gente já pode facilitar também na hora de cozinhar, principalmente nessa época que ninguém tem tempo, né? Tá, então tudo isso a gente conversa mais, vai ter mais lives. Obrigada pela presença, teve uma grande participação, a gente espera as suas perguntas. Estamos todos juntos, o Pierre, a Eliane, eu, buscando informação, trazendo essa informação mais recente. Claro que até agora é isso que a gente sabe. A situação é inédita, a gente está, todos nós, aprendendo, mas a gente vai atrás das fontes, de fontes sem fake news, então é um lugar para perguntar e a gente fica à disposição de vocês. Já que estamos em casa, hein? Obrigada, Eliane, por estar aqui às 19 horas até 20, com duas meninas com fome. É um prazer, Sofia. Tá. Obrigada a todos por estarem por aqui. Esse live vai ficar 24 horas. E a gente continua nossa campanha, nosso blog, Unidos na Quarentena. Estamos juntos, está todo mundo fazendo o seu papel. E obrigada a todos que estão lá dentro dos hospitais e dentro desses trabalhos que não podem parar. Muito gratidão a todos. Estamos juntos. Tá bom? Um Tudo beijo, bem? pessoal. Obrigada, Beijo. viu? Tchau, hein? Tchau, tchau.